Ok, pessoal, vamos lá? Mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar sobre área e volume do cilindro e do cone. Na aula passada a gente falou sobre a área do cilindro. Então vamos começar a aula de hoje falando sobre o volume do cilindro. Falei da área, agora vamos falar do volume. Bom, sabemos que no prisma calcula-se a área o volume da seguinte forma, calculando assim, ó, a área da base vezes a altura. É só pegar a base e multiplicar pela altura. Porém, a base de um cilindro sempre vai ser um círculo perfeito. Então, no lugar dessa área da base, eu vou colocar a forma do círculo, πr ao quadrado, vezes a altura. E assim eu determino o volume do cilindro. Bem facinho, né? Vamos ver um exemplo? Olha só. Calcule a capacidade de um copo cilíndrico medindo 8 centímetros de diâmetro e 11 centímetros de altura. Ele pede para a gente usar o π valendo 3 e não 3,14, né? Então, bom, vamos começar aqui, ó. Se o diâmetro vale 8 centímetros, então o raio é a metade. O raio é apenas 4. Então, jogando aqui, ó, a altura 11 e jogando na fórmula, é só substituir, ó. O volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Então, substituindo, ó, no lugar do raio é 4. O π, ele pediu para a gente colocar um 3, né? E a altura é 11. Multiplicando aqui, ó, 4 ao quadrado é 16, 3 vezes 16 vezes 11 vai dar 528 centímetros cúbicos. É só jogar na formulazinha. Bom, uma curiosidade aqui, ó. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Bem interessante. Então, quer dizer que esses 528 centímetros cúbicos é o mesmo que eu dizer que vale 528 ml. É interessante porque 1 litro corresponde a 1000 ml, 1000 mililitros, né? Então significa que 1 litro é o mesmo que 1000 centímetros cúbicos. Na hora que a gente for fazer algum cálculo, isso aqui vai ser de grande ajuda, certo? Vamos continuar então. Próximo exemplo aqui, ó, diz o seguinte: a figura ao lado mostra um cilindro inscrito em um cubo. O volume do cilindro é de 64 pi. Calcule o volume do cubo. Bom, a gente sabe que um cubo, todas as suas arestas são iguais. No caso que ele chama de A, então todas são A. Então, por que eu estou dizendo que o A, que no caso aqui é a nossa altura, vale 2 raios? Porque olha só, se aqui também é A, eu tenho a base do cilindro. A base do cilindro é formada por 2 raios, ó. Eu tenho um raio aqui e um raio aqui. Então, meu A aqui, ó, vale 2 raios. Como todo cubo vale A, então eu posso dizer o quê? Que a minha altura, né, do cilindro vale A. E esse A corresponde a 2 raios. Então, olha só. Observando o volume do cilindro. O volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Só que o volume ele já me deu, ó, 64 π. Então, eu vou substituir, ó, no lugar do V, eu vou colocar 64 π, porque ele já me deu o volume. No lugar do H, né, eu vou substituir por 2 raios. Por quê? Porque eu já interpretei aqui, ó, que a altura, porque o cilindro está dentro do cubo, então a minha altura é igual a A, e esse A vale 2 raios. Bom, agora é só fazer continha. O que eu vou fazer aqui? Ó? Posso cortar o π com o π, porque se eu passar ele dividindo, eles vão se cancelar. Vou multiplicar, ó, r ao quadrado vezes r, vai ficar r ao cubo, e o 2 eu vou repetir. Como eu cortei aqui o π, ficou apenas 64. Passo 2 dividindo, 64 dividido por 2, igual a r ao cubo. Então, meu r ao cubo é igual a 32. O que eu faço com esse cubo aqui? Ele vai passar para o outro lado, em forma de raiz cúbica. Vamos ver como é que fica? Raiz, então, meu raio é igual a raiz cúbica de 32. Muito bem. Bom, o que ele quer saber? Ele quer saber o volume do cubo. O volume é a área da base vezes a altura. Só que a base é um quadrado, né? De lado A. Então, a área da base é A vezes A. Vezes a altura. E a altura também é A. Por isso que o volume do cubo é A vezes A vezes A. As arestas, né? É só multiplicar. Então, vai dar A ao cubo. Bom, então vamos só substituir, né? O A vale 2 raios, certo? Então, no lugar do raio, eu vou substituir o valor dele.
que é raiz cúbica de 32. Então, por isso que o A vale 2 vezes raiz cúbica de 32. Jogando na forma, eu tenho volume igual a ao cubo. Então, eu vou pegar 2 vezes raiz cúbica de 32 e elevar ao cubo, não é A ao cubo? Então, olha só. O que eu estou mostrando aqui para vocês, para não confundir. Aqui, eu estou dizendo que o meu Azinho vale 2 vezes raiz cúbica, né, a raiz cúbica de 32. E na fórmula pede para pegar o Azinho e elevar ao cubo. Então eu vou pegar tudo isso e elevar ao cubo. Opa, ao cubo. Foi o que eu fiz, né? Peguei tudo isso e elevei ao cubo. O que eu vou fazer? Eu vou calcular, ó. 2 elevado ao cubo vai dar 8. E esse carinha aqui eu corto com o cubo. Fica 32. Então eu posso dizer que 2 ao cubo é 8. Corta a raiz com o cubo, fica 32. Agora é só multiplicar. 8 vezes 32 deu 252 centímetros cúbicos. Tá? Esse é o volume do quê? Esse é o volume do cubo no contexto desse exercício. Vamos partir para o cone. O cone é a nossa figura, né, de corpos redondos e ele é classificado de duas formas. Temos o cubo reto, o cone, né, desculpa, nós temos o cone reto, que é aquele onde uma linha imaginária que parte do topo, né, do cone até a sua base está na vertical. Tá? Então, a linha que sai do topo vai até a base, formando um ângulo aqui de 90 graus, com o centro da base é chamado de cone reto. Caso esse eixo, né, esse eixo imaginário esteja inclinado, a gente chama esse cone de cone oblíquo. Tá? Bom, e se você pegar o cone e fazer uma secção meridiana, o que é isso? Você corta o cone de cima para baixo, passando pelo centro da base, vai formar um triângulo. Se esse triângulo aqui ele for equilátero, a gente chama esse cone de cone equilátero. Tá? Então, se você corta o cone e o corte dele virou um triângulo equilátero, né, essa imagem aqui ó, do corte, então a gente chama esse cone de cone equilátero. E o que seria esse cone de revolução? É porque o cone, basta você girar ao redor de um eixo imaginário um triângulo retângulo. Olha só, eu tenho um triângulo retângulo. Quando eu giro esse triângulo retângulo aqui, ele vai gerar um cone que a gente chama de cone de revolução. E esse cone é um cone reto. Vamos ver o que a gente pode fazer com o cone? Olha só. O cone tem algumas particularidades interessantes. Ó. Ele tem o raio, que eu chamei de Rzinho, que é o raio da base. Ele vai ter uma altura H, né, que é a altura do topo até a base. E na lateralzinha aqui ele vai ter um G, que a gente chama de geratriz. É uma linha imaginária que vai do vértice, né, do topo do cone, até a extremidade da base. A gente chama de geratriz. E se eu abrir esse cone, ou seja, se eu fazer uma planificação, eu vou ter a base, que vai ser um círculo perfeito de raio Rzinho. Tá? Esse G vai aparecer aqui, tá? Nessa posição. E esse cone aberto, ele vai me gerar uma superfície lateral, que eu chamo de setor circular. Setor. Se você observar, ó, como esse leque, vamos chamar de leque aqui, esse setor, ele vai estar circulando essa base, a gente pode dizer que do ponto P até o ponto Q, ele vai ser o comprimento, essa linha aqui, ó, nada mais é do que o comprimento, né, da minha base. Por isso que eu chamei de 2πr, porque o comprimento de um círculo é 2πr, tá? Bom, mas se você observar aqui nesse desenho, dessa planificação, e eu continuar aqui, ó, fazendo uma linha imaginária aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu continuar essa linha imaginária aqui, vai me gerar um círculo perfeito, tá? Observa aqui no desenho aqui do lado. Onde esse círculo perfeito tem o quê? Ele vai ter aqui, né, o setor. Esse setor vai me gerar um cone, tá? Esse setor aqui me gera um cone. E para mim calcular a área do cone, eu tenho que calcular a área dessa superfície, que envolve duas coisas, ó, a superfície lateral, que seria esse setor, e a base. A área da base, eu já sei, ó, é πr ao quadrado, porque é um círculo.
Agora, essa área lateral eu ainda não sei. Então, como é que eu calculo a área lateral, que é esse setor, esse leque aqui? Para isso, eu vou fazer uma analogia, eu vou fazer uma regrinha de 3. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar a área do círculo com o seu comprimento. A área de um círculo perfeito, no caso desse círculo aqui, ó, a área é πr ao quadrado. E o comprimento dele é π 2πr. Só que esse R eu chamo de Rzão, para não confundir com esse Rzinho aqui, ó. Porque esse Rzinho é da base aqui, ó, do cone. Esse Rzão já é essa linha aqui, ó, do centro até esse ponto. Observe que esse Rzão aqui eu também estou chamando ele de quê? De G. Bom, e agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui é a área do círculo. Então agora eu vou calcular a área, chamar aqui de área L, a área desse setor aqui, ó. Que eu vou pintar aqui. Então eu vou ter área L é igual ao seu comprimento. No caso, o comprimento eu estou chamando de L minúsculo. Ó, chamando ele de L. Agora é só fazer uma multiplicação cruzada. Se eu multiplicar cruzada, área lateral vezes 2πr, tá aqui, ó, área lateral vezes 2πr, depois πr ao quadrado vezes L, ó, πr ao quadrado vezes L. E agora é só fazer continha. Ó. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar essa parte que está multiplicando e passar dividindo. Depois que eu passar dividindo, eu posso cancelar, ó, π com π, posso cortar raio, Rzão, né, com um dos Rzão, porque R ao quadrado é R vezes R, então eu estou cancelando um deles. O que sobrou? Lá em cima vai sobrar um R e o L, e embaixo sobra apenas o 2. Essa aqui vai ser minha área lateral, é a superfície lateral. Só que eu posso melhorar ela. Como é que eu posso melhorar ela? É só eu entender, ó, se essa aqui é a forma que eu estou procurando, o que eu tenho que entender aqui? Eu tenho que entender que esse Rzão, olhando para o cone, ele é quem? Esse Rzão é o meu G. Então, eu vou substituir por G. E esse L, que é esse Lzinho aqui, ó, ele corresponde a quem lá no cone? Ele corresponde a 2πrzinho. Então, eu vou só substituir, ó. No lugar do Rzão, eu coloquei G. Vou colocar de outra cor aqui para ficar mais fácil. Então, no lugar desse Rzão, eu coloquei G. E no lugar do L, eu coloquei 2πrzinho. Aí eu posso cortar agora 2 com 2. Então, a área lateral ficou πr vezes o G. Então, como é que calcular a área da superfície do cone? É só juntar a área da base, que é um círculo, e a área lateral, que eu acabei de calcular, ó, πrg. Ou seja, essa vai ser a formulazinha que nós vamos usar para fazer os exercícios. A área total é igual a πr ao quadrado mais πr vezes g, onde o g é a geratriz do cone, essa linha imaginária na lateral. Então, vamos fazer exemplos? Primeiro exemplo, ó, um cone reto tem 8 centímetros de altura e raio da base igual a 6. Calcula a medida da sua geratriz, a área lateral e a área total. Quer saber que é a área total? Então, a primeira coisa é lembrar, né? E para mim calcular a área total, eu preciso somar a área da base com a área lateral. O que eu tenho aqui? Eu tenho o raio? Tem, tá aqui, ó. Esse aqui é o raio. Eu tenho o G? Não, né? O G está aqui, eu não tenho G. Então, o primeiro passo é encontrar esse G. Para mim encontrar esse G, é só observar que aqui forma um triângulo retângulo. Ó. A altura, o G e aqui o raio. Se é um triângulo retângulo, eu posso usar Pitágoras, onde o G vai ser a hipotenusa. Então, ficou G ao quadrado. 8 e o 6 são os catetos. Então, 8 ao quadrado, 6 ao quadrado. Então, 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. Somando vai dar 100. E esse carinha aqui, ó, vai passar em forma de raiz quadrada de 100, que vai dar 10 centímetros. Pronto, encontrei o G. Agora é só jogar na fórmula. Ó. Então, a área total vai ser π, o raio é 6 ao quadrado, mais π vezes o 6, que é o raio, e o G, né, que eu acabei de encontrar, que é 10. Fazendo continha, eu tenho 36π, que é 6 ao quadrado, e aqui 6 vezes 10, 60π. Ele pediu área lateral. Essa aqui é a área lateral. Tá? Ele pediu área total, só somar. 36 mais 60 dá 96π centímetros quadrados. Lembrando que eu não substituí o π por 3,14 porque o exercício não pediu. Você só faz se o exercício pede, tá? Então, essa aqui seria a nossa resposta. Mais um exemplo. Aqui nesse exemplo, ele já pede, ó, use π valendo 3,14. Então, olha só.
Um reservatório foi construído no formato de um cone reto, com raio igual a 4 metros. Então, o raio aqui, ó, é 4. E a altura valendo 3. Então, a altura H aqui, ó, vale 3. Para a conservação do reservatório, foi contratado um pintor que cobra R$ 3,00 por metro quadrado para pintar a área externa. Diante dessa situação, qual será o valor gasto para pintar o reservatório todo? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a área total. Mas para mim calcular a área total, igual a gente fez no exemplo 1, eu tenho que encontrar o G, né? Para encontrar o G, Pitágoras novamente, ó. G ao quadrado, H ao quadrado, por quê? Porque aqui vai formar um triângulo retângulo. Substituindo, né, a altura valendo 3, o raio valendo 4. Então, 9, 16, somando vai dar 25. A raiz quadrada de 25, né, que você vai passar em forma de raiz, dá 5 metros. Então, a área total é πr ao quadrado mais πrg. Então, substituindo o π valendo 4, desculpa, o raio valendo 4 e o g valendo 5. Então, aqui vai dar 16π mais 20, somando dá 36π. Bom, o exercício pede para você substituir por 3,14. Então, 36π é 36 vezes 3,14, que vai dar 113,04 metros quadrados. Bom, quanto custa, então, o valor gasto? Então, eu sei que cada metro quadrado vale 3, então é só multiplicar, ó, 113,04 vezes os 3, deu esse valor aqui, ó, R$ 339,12. Tá? A resposta certa é a letra E. Então, é assim que a gente calcula a área total do cone. Vamos para fechar o volume do cone, que é o mais fácil. Por que ele é o mais fácil? Porque, olha só, o volume da pirâmide do cone é o mesmo. Como é que é o volume da pirâmide que a gente viu nas aulas anteriores? É a área da base vezes a altura dividido por 3. O do cone é o mesmo, só que a área da base do cone é um círculo perfeito. Ó. Essa é a base do cone. Então, no lugar de área da base, eu vou substituir pela área do círculo, que é π vezes raio ao quadrado. Então, a formulazinha fica πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Esse é o volume do cone. Bem facinho, vamos ver um exemplo. Qual é o volume do cone de raio 7 e altura 12? Então, tá aí, ó. Eu tenho aqui o raio e aqui eu tenho a altura. Só substituir na fórmula. Então, olha só, a fórmula é essa. Vamos substituir, ó, no lugar do raio, eu vou colocar um 7 e vou levar ao quadrado. No lugar do h, estou colocando 12. Fazendo continha, ó, vai ficar 7 ao quadrado é 49 vezes 12 dá 588 π sobre 3. Dividindo, vai dar 196 π centímetros cúbicos. Se ele pedisse para substituir o π por 3,14, era só substituir. Caso contrário, essa é a resposta. Lembrando que não é centímetros quadrados, é centímetros cúbicos, porque eu estou falando de volume, tá? Volume é centímetros cúbicos. Segundo exemplo, olha, qual é a capacidade de uma taça cônica igual a essa, cujo diâmetro é 6 centímetros e cuja altura é 10? Ele pede para usar 3,14. Então, olha só, se o diâmetro é 6, o raio é a metade. O raio vale 3. Então, jogando aqui na fórmula, vamos só substituir. Ó. No lugar do raio, eu estou colocando 3 e a altura eu estou colocando 10, que ele me deu aqui. Ó. É a altura do cone. Multiplicando vai dar 90π, multiplicando tudo em cima, dividido por 3 vai dar 30π. Porém, ele quer que você substitua o π, né, por 3,14. Então, multiplicando, 30 vezes 3,14 dá 94,2 centímetros cúbicos. E agora a gente pode pensar o seguinte, ó, se 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, então esse valor aqui, ó, 94,2, se transforma em 94,2 ml, ou seja, centímetros cúbicos e ml é a mesma coisa. Então, essa aqui é a capacidade do que? Dessa taça, né? Quer dizer que é no formato de um cone, ok? Bom, assim eu termino aqui minha aula, espero que vocês tenham entendido, tá? Façam os exercícios que forem propostos, até a próxima aula.